Aumentar o diâmetro das rodas é uma das modificações mais antigas do mundo do automóvel. Algo que ganhou muita força, especialmente no meio da década de 60 para frente, na era dos muscle cars, lá nos Estados Unidos, quando a gente teve aquela explosão das rodas de magnésio e alumínio, sempre casadas com aqueles pneus de letrado branco. De lá para cá, esse movimento só ganhou força, todo mundo querendo dar um toque de personalização no seu carro. Contudo, fazer uma alteração, como por exemplo passar de uma roda aro 15 para um aro 17, não é só uma questão visual. Que cuidados que você tem que tomar, por exemplo, para não ficar fora da lei? Que vantagens e desvantagens técnicas existem em você fazer uma mudança de diâmetro de roda? Que mudanças no comportamento dinâmico e conforto você deve esperar? Tudo isso a gente vai tratar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, preciso deixar algo claro. A nossa legislação é vaga e pode te deixar numa situação bem complicada. Resolução 292, artigo 8 do Denatran, trata sobre modificações em pneus e rodas e o item 2 afirma que é proibido o aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto de pneu e roda em relação às medidas originais. E qual que é o grande ponto crítico nisso? Se você prestou atenção na resolução, ela não fala em nenhuma margem de tolerância e com isso a margem de tolerância é zero. Então se você fizer um upsizing de roda, como que a gente chama, por exemplo, passar de uma roda aro 15 para aro 17, feita com bom senso técnico, ainda assim você vai estar sujeito a ser enquadrado numa fiscalização, uma infração grave, retenção do veículo, ou mesmo ter um sinistro reprovado pela seguradora. O que a gente tem aqui nesse exemplo hipotético? Considere que essa aqui é a roda original do carro dessa pessoa. Então, a gente tem um pneu 195/55 aro 15. E nesse upsizing de roda, o dono passou para um aro 17 e para manter a mesma proporção de diâmetro externo, ele passou para um pneu de perfil 45. Então, é 195/45/17. Então, o perfil dele é 10% mais baixo. Aqui a gente tem uma diferença minúscula de diâmetro externo, só 13 milímetros, 2,1%. Tecnicamente não haveria nenhum problema aqui, mas lembra que eu falei, a resolução 292 do Denatran não especifica nenhuma margem de tolerância, portanto, esse caso aqui sim é irregular. E o fato é o seguinte, a gente sabe que nas concessionárias existem rodas originais de fábricas opcionais que levam a diferenças percentuais até maiores do que esse exemplo de upsizing que a gente deu. Mas a diferença é que aí são medidas que foram homologadas pelas fábricas e por isso elas acabam ficando dentro da lei. Estando ciente que existe esse risco tanto no âmbito legal quanto na parte de seguradoras, quando você não usa uma medida homologada pela fábrica, vamos então à parte técnica, vamos entender quais são as diferenças que você deve esperar em termos de conforto, de comportamento dinâmico ou mesmo de catálogo quando você faz o chamado upsizing de roda. E essas informações valem tanto para você que escolheu um opcional, uma roda de diâmetro maior, quanto você que está assumindo esse risco e fazendo o upsizing por conta própria. O toque mais importante que eu tenho para dar é você buscar manter o diâmetro externo de fábrica mesmo. E esse aqui é o exemplo que a gente deu, né? Tem uma diferença percentual pequena, como a gente falou, mas é o mais próximo que dá para fazer no caso de um upsizing de aro. Então, essa roda aqui original, digamos, tinha esse perfil, né? 195/55 aro 15, e para manter esse diâmetro externo próximo, o perfil desse pneu aqui é mais baixo, então é um 195/45 aro 17. Agora, por que manter o diâmetro externo igual ou mais próximo que você conseguir em relação ao padrão de fábrica? Existem vários motivos para isso. O primeiro é uma questão física. Quando você mantém o diâmetro externo original de fábrica, você reduz muito a chance de acontecer um contato com a borda externa do paralama. Por exemplo, pode acontecer numa transposição cruzada, você vai pegar uma rampa ou uma valeta ou algo do tipo, se você usa um diâmetro maior, a chance de ter um contato, especialmente na dianteira, é muito maior. Outra coisa é que se você usar um diâmetro menor ou maior, o velocímetro não vai acusar a velocidade real, então você corre o risco bem grande de você tomar uma multa. E outro ponto é que se você utilizar um diâmetro maior, você vai elevar o centro de gravidade do veículo, vai ficar mais alto e mesmo o comportamento em curvas vai ser afetado.
E também tem uma questão de relação de transmissão. Se você utiliza um diâmetro maior, o carro vai ficar com uma relação final mais longa, vai perder desempenho, vai perder capacidade de aceleração. E se você utilizar um diâmetro menor, você até ganha um pouco de capacidade de aceleração, mas você perde velocidade final e também fica mais confortável, cara, ele fica mais ruidoso, com rotação mais alta na estrada e o consumo de combustível também aumenta. Agora eu vou falar sobre uma coisa que você deve levar em consideração de forma muito séria e que muita gente ignora, que é a questão do conforto. Quando você faz um upsizing de roda, pensa no seguinte: qual que é o primeiro componente da suspensão? Você acha que talvez seja uma bucha, um amortecedor, uma bandeja? Não, são os pneus. Eles são o primeiro componente a receber toda a energia das irregularidades do piso e absorvem e dissipam essas forças em sua maior parte. Então, quando você aumenta o diâmetro da roda, você diminui automaticamente esse carinha aqui, que é o flanco, né? A lateral do pneu, como a gente chama de forma mais popular. E é justamente essa altura desse perfil aqui que vai agir para absorver essas energias. Para fazer uma analogia, pensa no seguinte: imagina que você vai correr numa rua de paralelepípedo e você tem duas opções: correr com uma sapatilha de balé ou correr com um tênis de maratona, com aqueles solados multicamada. Qual que vai judiar menos do seu joelho? Justamente o solado mais alto, né? É exatamente dessa mesma forma. Um perfil mais alto, ele dissipa e absorve melhor as energias desses impactos com o solo. Um outro ponto que você deve considerar, especialmente se você mora numa região com piso muito ruim, é a questão de formação de bolhas, porque quanto mais baixo o perfil do pneu, menor a capacidade de dissipação dessa energia, fica mais concentrado e aí você está mais sujeito ao rompimento da lona de corpo, que é o que causa a famosa bolha nos pneus. É o vídeo que a gente publicou no mês passado aqui no canal, então vale a pena você assistir para você entender exatamente o que são as bolhas nos pneus. Agora, também tem o outro lado da história, não é só desvantagem, né? De forma geral, os catálogos de pneus oferecem opções mais esportivas nos aros maiores, com compostos mais sofisticados, desenhos de banda de rodagem mais agressivos, mas mesmo se você utilizar exatamente o mesmo modelo de pneu, o simples fato de você utilizar uma roda de diâmetro maior já vai deixar a direção naturalmente mais precisa, porque a carcaça do pneu vai trabalhar com torção menor, então você já vai ter aquela precisão no volante, especialmente na entrada de curva um pouco maior. Fora também a questão estética, né? Com a roda maior, o conjunto fica um pouco mais vistoso também. Então tudo é uma questão de compromisso. Aumentar 1 ou 2 polegadas no aro da sua roda, respeitando o diâmetro externo, vai ter um preço em conforto e também vai ter um preço no aumento da possibilidade de formação de bolhas. Por outro lado, você ganha mais opções de pneus esportivos e também uma precisão natural maior ao volante. Se você quiser jogar seguro, procure se informar sobre as medidas homologadas do seu veículo em relação às rodas opcionais de diâmetro maior. E esteja ciente que se você for sair dessas medidas homologadas, você vai estar sujeito a essa resolução 292 do Denatran.